nosso fraterno abraço a todos os amigos do Diálogo Espírita. O telespectador deseja saber quando o espírito deixa de reencarnar. Assunto para o Espiritismo Responde, hoje com Andréia Kleinens. Antes nós temos o quadro Reflexões de A a Z e estaremos revisitando a letra P, com os temas prece, pineal e posses. A importância da prece como demonstração de fé, de gratidão a Deus e como ferramenta de fortalecimento espiritual. A glândula pineal, antigamente mais conhecida como epífise, ligada diretamente ao centro de força ou chakra coronário, desempenha um papel importantíssimo na mediunidade. Posses, a riqueza material. Então, amigos, importantes reflexões para todos nós a partir de agora. Prezados amigos, estamos de volta aí com o nosso Reflexões de A a Z, falando hoje sobre 3 subtemas: prece, pineal, um pouquinho diferente, e posses. Eu vou passar logo aqui para a Rose para falar do primeiro desses temas, que é as preces. A gente tem falado com frequência aqui no nosso programa, né? Nós, como espíritas, utilizamos muito a prece no nosso dia a dia, nas nossas rotinas. Mas o que a Rose poderia trazer de serventia geral sobre? Olha a responsabilidade de serventia geral, já estou sendo intimada aqui. Bom, para mim, né, a prece é um recurso importante para a doutrina espírita em geral, isso é divulgado, um recurso importante do espírito humano. O que me emociona na possibilidade da prece, o que me toca? Na verdade, o homem, sabemos, como princípio espiritual, foi criado simples e ignorante. Ele não tem ainda, no momento evolutivo atual, a capacidade de sentir a presença divina. Os próprios espíritos nos dizem que nos falta um sentido. Então, fomos criados lá na nossa gênese, né, saídos do pensamento divino, como princípios espirituais que, aos poucos, pelo seu próprio esforço, graças à generosidade e ao amor divino, adquirem a capacidade de raciocinar, de amar, de sentir. Entretanto, Deus em momento nenhum nos deixou privados da sua companhia, da sua presença. Ele colocou em nós uma espécie de ímã, de possibilidade antecipatória do momento em que nos uniremos pelo esforço evolutivo, né, à presença divina, e que seremos capazes de sentir Deus. Ele colocou em nós uma possibilidade antecipatória. Ele nos permitiu, a qualquer momento do nosso processo evolutivo já consciente, a possibilidade de nos unirmos por momentos ao pensamento superior, que para nós seria o pensamento divino. De que forma? Pela prece. Nós podemos, apesar do nosso estágio evolutivo ainda primitivo, quando nos conectamos às forças superiores da vida com confiança, sentirmos de certa forma a vibração de Deus, ainda que canalizada pelos espíritos superiores, que nos dá sustento, que nos dá intuição, que nos dá alegria, que nos faz nos sentirmos amados. Esse recurso está ao alcance de qualquer criatura. Então, a prece é importante por isso. Não precisamos esperar ser espíritos perfeitos para podermos sentir a Deus. Podemos, em qualquer momento em que nos interiorizamos, em que sentimos com o coração, em que sentimos e raciocinamos com a nossa mente que Deus está aqui conosco, porque está em toda parte, nós podemos mergulhar de certa forma, antecipando o nosso processo evolutivo na essência divina, e recebemos essas vibrações superiores que nos acalentam, que nos sustentam, que nos direcionam. A prece é tudo isso. Maravilha. Nosso segundo item, Andréia. Aspectos da pineal, não é verdade? Bem, a pineal, ela é uma glândula que se localiza no interior, bem no centro do cérebro, né? E ela tem várias funções, é super importante essa glândula. Na medicina,
ela é estudada porque é ali nessa glândula, nesse pequeno ponto, que se produz a melatonina, que é um hormônio regulador do sono. Então, quando nós estamos para adormecer, o nosso cérebro entende a baixa luminosidade e faz com que o organismo libere esse hormônio que irá regular o sono. Por isso é tão importante para os demais sistemas do corpo, né? Todas as funções endócrinas, a liberação de outros hormônios, a ligação com o eixo hipotálamo, hipófise e adrenais, por exemplo, que são responsáveis por liberação do cortisol, um hormônio do estresse, também estão ligados a funções muito particulares dessa pequenina glândula. Em 1958, um pesquisador lá na Universidade dos Estados Unidos, ele falou a respeito da melatonina, né? O nome dele era Aaron Lerner, na Universidade de Yale. Bem, o fato interessante é que nos livros psicografados de André Luiz também chama a atenção, 10 anos antes desse evento, da descoberta da melatonina, André Luiz chama a atenção da importância da hipófise para a construção desse hormônio, né? Bem, nós sabemos, claro, que são dados bastante teóricos, são hipóteses que ainda precisam ser estudadas, né? Mas temos isso a respeito dessa pequenina glândula, da importância dela, da ligação dela, também na doutrina espírita, de alguns pesquisadores mais recentes que falam da mediunidade e ela como centro, né, da percepção extracorpórea. Então, é bastante coisa que tem sobre essa glândula, né, seu Wilson? Pois é, eu tinha pego alguma coisa, inclusive você citou ali, a melatonina. Eu vi que em 2018 já havia 28.189 estudos a respeito dela no mundo, né? Uhum. E aí foi colocado aqui que a melatonina regula eventos fisiológicos, metabólicos e comportamentais em fenômenos importantes endócrinos, você citou, independentes do eixo hipotálamo, hipófise e gonadal. Termorregulação, cardiovascular, ciclo, atividade de repouso e vigília, sono, sistema imunológico, crescimento e envelhecimento. Então, por que a gente enfatiza isso no Espiritismo, né? Porque o Espiritismo não é só filosofia e religião ou moral. A gente procura acompanhar os avanços científicos também em coisas que são mais estritamente ligadas. Como você citou ali, dentro da doutrina espírita, procura-se estabelecer uma possível conexão entre o funcionamento da epífise ou pineal com o fenômeno da mediunidade, né? Cientificamente foi documentado, foi apurado que com o passar da idade as pessoas tendem a calcificar, né? São uns cristais que surgem e tal. Mas há alguns apontamentos de que não significa necessariamente por envelhecimento, e sim por uma atividade maior por parte dela. Então tem uma série de circunstâncias aí que apontam o tipo de mediunidade que estaria mais ligado a um funcionamento de um jeito da pineal ou de outro, né? Uhum. Então, de qualquer maneira, eu citei ali, André, só para completar e passar para o outro item. Eu gostaria de fazer algum complemento nesse item. Em relação à conexão, e aí a gente, veja, quando a gente está falando em ciência, a gente não pode fechar portas, a gente tem que ter um pouquinho mais de abertura e deixando bem claro aqui o que é comprovadamente um conceito ratificado pela doutrina espírita e aquilo que pode ser uma especulação. Mas, de qualquer maneira, outras religiões, as religiões orientais, por exemplo, elas utilizam muito o conceito da pineal como o sexto olho, terceiro olho, perdão, né? E a gente percebe a importância que ela tem justamente porque a localização dela coincide com o que os outros autores colocam como centro de força. Nós falamos dos chakras, um programa recente, né? Vocês devem estar lembrados.
Então, um desses chakras, que é o centro coronário, fica no alto da cabeça. Ela estaria conectado com a pineal, né? Então, tudo isso tem a ver e vale a pena aprofundar o estudo sobre. Eu só gostaria de lembrar que Kardec não menciona a pineal, ou como anteriormente era denominada a epífise, como sede da mediunidade. Ele situa que a mediunidade se dá por expansão do perispírito. Essa revelação de que a pineal, acompanhando as correntes esotéricas, estaria ligada ao fenômeno mediúnico, se deu pelo espírito André Luiz, através da psicografia do muito respeitado médium Francisco Cândido Xavier, que todos amamos profundamente, mas não atende ainda aos critérios da generalidade e universalidade que Kardec exige, para que um conceito se incorpore à doutrina espírita propriamente. Mas é uma tese muito válida, uma hipótese respeitável, bem fundamentada, que a ciência, a pesquisa futura, com certeza consolidarão ou refutarão com bases mais sólidas. Como toda tese científica, ela está sujeita, né, às pesquisas, à renovação, às novas descobertas, e esperamos que com o tempo, né, se consolidem melhor as pesquisas a esse respeito, já tão desenvolvidas pelo Dr. Sérgio Felipe. Antes de voltar para André, ela deve ter mais alguma coisa que ela gostaria de acrescentar, nós ainda podemos nos demorar um pouquinho mais nesse item. Duas observações aqui também que a gente pesquisou, né? Então, essa glândula, ela pesa cerca de 5 gramas e mede cerca de 5 milímetros. Fica no centro do cérebro, como a André colocou lá. E segundo o Dr. Sérgio Felipe, que é um grande estudioso da área, da USP, em São Paulo, defende ele, na opinião dele, pelas pesquisas que ele fez, né? Lá na USP, na USP ou no campo? Na USP, né? Existe um centro de estudos que ele criou lá, que vem já há anos promovendo o conhecimento nessa área. Então ele defende que seria o órgão sensor que capta as informações por ondas eletromagnéticas devido às propriedades dos cristais de apatita, né? E as converteria em estímulos neuroquímicos. Então essa transformação de energia aí é que possibilitaria o trânsito, né, o tráfego facilitado entre o mentor, entre o mensageiro espiritual e o médium. Então, são coisas um pouquinho mais complexas que requer realmente se debruçar sobre esse estudo de uma maneira mais profunda. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Só curiosidades, né? Por exemplo, no Missionários da Luz, o André Luiz traz em vários pontos, né? O artigo vários autores, entre eles o Dr. Décio Iandoli, que escreveu O Cérebro Triuno. Da Associação Médico Espírita Brasileira. Isso. Ele traz, então, um resumo, né, de partes do livro Missionário da Luz, onde o André Luiz fala sobre a glândula. Não vou ler tudo, logicamente, mas tem uma parte interessante que ele diz assim, está no Missionário da Luz, página 17, que diz assim, é a glândula da vida mental, e ela acorda o organismo do homem na puberdade, é relacionado às forças criadoras, em seguida continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Como a Rose falou, futuramente, com certeza, teremos mais pesquisas que possam corroborem, né? Que possam ser englobadas aí nesse entendimento, não é? Então é importante a gente saber que também essa área está fecunda, né? Muitos pesquisadores falando a respeito disso. Verdade. Vamos para as posses? Ou a falta delas? Nesse ponto sou mais desprovida, mas se você quiser eu falo. A falta delas, que é mais comum. Nosso conceito, né, de posses. Nós temos necessidade dos recursos humanos para viver. Temos que valorizar aquilo que conquistamos, né, que proporcionamos à nossa família, que nos traz segurança material. Temos que lutar para melhorar a nossa vida humana, com certeza, na Terra. Mas precisamos lembrar que, na verdade, aquilo que possuímos, né, é transitório, é empréstimo de Deus. Por quê? Porque tudo que nós temos aqui na Terra constitui aquisição transitória. Nós podemos, por um acidente da fortuna, perder o acesso às posses que atualmente temos, pelo desencarne certamente as deixaremos. Então a doutrina espírita nos lembra
que os recursos da Terra são importantes, devem ser valorizados, as conquistas humanas são valiosas, é pelo dinheiro bem empregado que nós estimulamos o trabalho, o progresso da ciência, o saneamento das áreas rurais insalubres, e tudo isso é importante. Mas temos que lembrar que aquilo que nós somos, aquilo que proporcionamos aos nossos entes queridos, que eles se tornem, que adquiram intrinsecamente em valores morais, em valores intelectuais, em valores espirituais, é que são propriedade legítima deles, não apenas posse transitória, não é mesmo? É verdade, o Divaldo costuma dizer que tudo que nós somos, nós levamos. E tudo que nós temos nas nossas posses, nós deixamos aqui. Então, eu acho que precisamos trabalhar nesse equilíbrio, não é verdade? De entendermos isso e desenvolvermos em nós essa impermanência, né? Nada vai permanecer da mesma forma, então estamos evoluindo. E não nos apegarmos tanto, não é? Porque aquilo que nós acreditamos possuir nos causa sofrimento se nós perdemos. Então nós ficamos muito sujeitos às flutuações da sorte da vida humana. E quando nós realmente focamos a nossa existência em ter o necessário, né, o conforto possível, mas em sermos melhores a cada dia, nós nos tornamos mais fortes. Os reveses da fortuna não nos atingem tão fortemente. Um carro que quebra, até uma casa que infelizmente, né, pega fogo, ou alguma coisa que esperávamos conseguir e nos escapa das mãos, não tem mais a capacidade de nos tornar infelizes se nós não nos subordinamos à ideia da posse. Os bens materiais são bons servidores, péssimos senhores. Então a posse tem que ser encarada, né, com a sobriedade necessária e o equilíbrio necessário, lembrando que o nosso lar definitivo está nas esferas espirituais e que o mais desprovido da Terra às vezes é o mais rico nesse ponto de vista. Quer acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que agora não vai mais dar tempo de falarmos, talvez em outro momento, né? Mas existem também pessoas que se sentem donos de outras pessoas. Eu sinto posse por outras pessoas, por sentimentos, por emoções dos outros, né? E esse é um tipo de posse bem perigoso também. Quem sabe no outro momento a gente possa abordar esse tema. Com certeza. Mas tem um segundinho para você. É verdade. Bem, se falarmos sobre isso... Segure, André, acelerando. Já foram 5. Acelerando então. Bem, quando nós nos sentimos donos de outra pessoa, pode ser que nós sejamos então pessoas encarnadas, espíritos encarnados aqui, que obsediam outros seres, não é verdade? Então eu quero controlar a vida daquela pessoa, eu me acho no direito de determinar ou de colocar regras ou de controlar aquela pessoa de uma maneira geral. Isso é muito ruim, é um tipo de posse que traz muito sofrimento. Então a gente precisa também tirar um pouquinho de tempo para refletir sobre como lidamos, né, com o nosso semelhante. Isso mesmo. Tempo esgotado, segue os nossos demais quadros. Trabalho com alongamento de cílios, atendendo Curitiba e a região metropolitana. Se você quiser ficar ainda mais linda e charmosa do que já é, aproveite a nossa promoção e marque um horário pelo Instagram ou pelo WhatsApp. Você conhece o Clube do Livro Espírita de Curitiba? Com ele, você tem descontos de até 60% no preço de capa. E a cada 2 meses, recebe 1 ou mais livros em seu endereço. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa e ainda ganhe uma assinatura do jornal Comunicação Espírita durante o período de 1 ano. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Associe-se e contribua para a manutenção do programa Diálogo Espírita. Olá, hoje no quadro Fonte Allan Kardec, nós iremos nos ater no livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, que vai dizer no capítulo 38, Servicinhos. E para começar,
nós iremos na passagem de Paulo, na sua carta ao Efésios, que está no capítulo 4, versículo 32, onde ele diz o seguinte: antes, sede uns para com os outros benigno. Então ele vem dizendo assim, grande massa de aprendizes queixa-se por vezes de ausência de grandes oportunidades nos serviços no mundo. Aqui é alguém desgostoso por não haver obtido um cargo de alta relevância. Então, quando ele vem ali trazendo para nós, nesse capítulo do livro, que é o termo servicinho, nós ficamos a pensar. Muitas vezes nós esquecemos que a gentileza, que nós achamos, às vezes não valorizamos, é um grande serviço. Porque a gentileza, além de ela gerar um bem-estar aonde nós estamos, ela é construtiva e nem sempre nós somos tão gentis. Um aperto de mão, um sorriso, doar um copo de água para uma pessoa em situação de rua, ou para uma criança, ou para um doente. Muitas vezes nós achamos que isso é muito pequeno para fazermos. Varrer um chão, fazer uma tarefa doméstica, fazer um almoço, limpar uma casa ou fazer coisas que não tem tanto destaque assim na sociedade, nos deixa triste, porque nós sonhamos em ver o nosso nome em grandes cartazes, a nossa foto, como se fôssemos as pessoas mais importantes da natureza, do mundo. Esquecemos que nós estamos aqui todos em busca de evolução, de crescimento, de aprendizado. Então, os pequenos serviços são aquelas tarefas que nos convidam à paciência, à dedicação, à doação. Então, quando nós aprendermos a realizar as pequeninas coisas, as pequenas gentilezas, os pequenos sorrisos, os abraços, distribuir entre nós a paciência, a benevolência, nós estaremos preparados para os grandes serviços, para alçar grandes voos. Mas começamos assim, pequenos, porque esse gesto de humildade nos mostra a nossa disposição para sermos pessoas melhores. Então, servicinhos é só uma maneira de chamar a atenção de todos vocês. Como que estamos no nosso dia a dia? Só pensamos em grandiosos? Só pensamos em ter sucesso? Só pensamos em ser valorizados? Em tirar a melhor nota, ganhar todas as competições, ter a melhor roupa, ter o melhor cargo? Ou o que conta para nós é fazer o bem feito, é fazer que todos juntos cresçamos. Fica a nossa dica. Jornal Comunicação Espírita. Na matéria de capa desta edição, Nosso Lar 2 chega aos cinemas em 31 de agosto. No editorial, o presente, as mudanças e as paixões. Em Trocando em Miúdos, a sabedoria através dos tempos. Em livros que eu recomendo de Paulo Neto, A Aura e os Chakras no Espiritismo. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. No quadro Espiritismo Responde de hoje, vamos falar de uma questão bastante interessante. Ela diz assim: quando deixaremos de reencarnar? Vejam que dúvida interessante que pode passar nas nossas cabeças, não é verdade? Bem, no Livro dos Espíritos, no capítulo referente aos espíritos, que fala do perispírito, que é o capítulo 1 sobre os espíritos, existe uma classificação e a pergunta, a resposta, como conhecemos bem o Livro dos Espíritos, e Kardec também faz um comentário bastante interessante. Para a gente responder essa questão, eu vou ler uma parte para a gente poder tecer os comentários. Então, na parte que fala sobre a classificação, que seria a escala espírita, tem uma parte interessante que diz assim:
os espíritos admitem, geralmente, 3 categorias principais ou 3 grandes divisões. Na última, a que fica na base da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão ao mal. Os da segunda são caracterizados pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. Esses são os espíritos bons. E a primeira, enfim, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Eu recomendo fortemente que vocês leiam todo o capítulo, porque é muito interessante e traz muitas informações muito claras, né, a respeito dessas ordens dos espíritos. Mas o que a gente precisa focar aqui para respondermos essa questão? Bem, só não vai reencarnar mais aqueles espíritos que já são puros, que já evoluíram moralmente e intelectualmente. Ora, Deus nos criou simples e ignorantes como espíritos, e nós passamos por várias reencarnações para aprimorarmos o nosso conhecimento sobre as leis divinas, sobre ser bom como pessoa, fazer o bem ao próximo, sem as exigências em contrapartida, fazermos isso de coração aberto, né? Nos depurarmos das falhas morais, do egoísmo, da ambição, do orgulho, da vaidade, evoluirmos também intelectualmente. Então é natural que uma vida apenas não seja o suficiente para atingirmos esses objetivos. Até conseguirmos evoluir para chegar nessa escala de espíritos puros, então passaremos por várias reencarnações. Só nesse momento é que o espírito para, por assim dizer, de reencarnar aqui nesse mundo, né, que nós estamos agora, por exemplo, que é considerado um mundo de expiação e provas. Porém, ele pode sim reencarnar como parte de uma missão para vir servir e ajudar a humanidade, como fez tantos espíritos que conhecemos, pela sua história de amor, de bondade, de generosidade para com o semelhante. Bem, pode ser uma opção daquele espírito que já atingiu esse nível de perfeição, poder retornar aqui no mundo físico. Então, é muito particular de cada história e de cada espírito. Para todas as outras pessoas, é importante entendermos isso. Até que estejamos prontos e já evoluídos o suficiente, já estamos de acordo com as leis divinas, já não caímos mais nas armadilhas das nossas falhas morais. Então, é nesse momento que podemos então parar de reencarnar aqui no plano terrestre. Sabemos que não existe só esse planeta, não é verdade? Há muitas moradas na casa de meu Pai. Pode ser que em algum outro momento, de acordo com a nossa evolução, possamos reencarnar em outro mundo que já estejamos preparados para vivenciá-lo nele. Bem, amigos, espero que vocês leiam esse capítulo muito interessante do Livro dos Espíritos. Muita paz a todos e até mais. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube.